Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa primeira aula de Direito das Obrigações. Nesse primeiro momento, nós vamos explicar para vocês a diferença entre direitos pessoais e direitos reais. Porque de imediato nós vamos estudar isso para que vocês entendam, em passo seguinte, o conceito de direito das obrigações, o conceito de uma obrigação. Então, pessoal, desde que nós começamos a estudar o direito civil, lá na teoria geral do direito civil, nós aprendemos que o estudo do direito se divide em direitos patrimoniais e direitos não patrimoniais. Qual a diferença entre eles? Direito patrimonial tem preço, tem valor econômico. Direito não patrimonial não tem preço, não tem valor econômico. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de uma camisa tem preço, um imóvel tem preço, um automóvel tem preço. Então, são direitos patrimoniais. Direitos não patrimoniais, o nosso direito à vida, por exemplo, nosso direito à saúde, direito à honra, boa fama, integridade do corpo, integridade da mente, liberdade. Então, são direitos que nós temos, mas que não existe um preço para isso. Então, são direitos não patrimoniais. Quando vocês estavam na parte geral do direito civil, existia um capítulo, né? Existe um capítulo só para tratar desses direitos não patrimoniais. É aquele capítulo lá do artigo 11 ao artigo 21. Porque esses direitos não patrimoniais, que não têm preço, quando eles são essenciais para nos identificar como pessoa humana, aqueles direitos que eu não posso abrir mão, porque senão eu me coloco na condição de objeto, esses direitos patrimoniais ganham um nome muito importante. Eles são chamados de direitos da personalidade. Mas nós nem vamos, falar sobre esses direitos da personalidade por hora. Nós vamos voltar nesse assunto lá em responsabilidade civil. Então, o nosso foco de estudo aqui são os direitos patrimoniais. Então, direitos que têm valor econômico. Beleza. E esses direitos nossos, que têm valor econômico, eles são ou pessoais ou são reais. E qual que é a diferença entre um direito pessoal e um direito real? Pessoal, eu vou explicar isso aqui em dois momentos. Primeiro, nós temos aí a figura do credor e do devedor, e essas duas figuras vão nos acompanhar por todas as aulas de direito das obrigações. Então, eu tenho um credor e eu tenho um devedor. Esse devedor pode ser, devedor de outras pessoas também. Então, temos lá os nossos devedores e os nossos credores. O que acontece, pessoal, quando um devedor, vocês sabem disso, sem nem ter estudado. O que acontece quando o devedor não paga as suas dívidas? Os credores podem penhorar os bens do devedor. Essa talvez seja uma das informações mais importantes de toda essa matéria. Então, se o credor, melhor, o devedor não paga, os credores vão penhorar os bens dos devedores para que esses bens sejam alienados e o credor possa receber o seu haver. Isso todo mundo sabe. O que talvez a maioria não saiba é onde é que isso está escrito na lei, que funciona dessa forma. Pessoal, tudo começa lá no artigo 391 do Código Civil, que está falando, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Então, isso, é além de ser uma determinação até constitucional, é porque em eras outras, não ter passado, o próprio devedor, a pessoa física, ele poderia responder pelo pagamento das suas dívidas, Então ele poderia se tornar escravo, sua esposa, ele poderia dar um filho em escravidão para pagar essa sua dívida que ele não conseguiu pagar na forma convencionada. Mas isso hoje não existe mais. Até que seria uma boa se eu pudesse dar um parente, em pagamento de dívida. Eu tenho muitos parentes em mente que eu já ia começar a fazer essa troca. Mas agora não pode.
para fazer o pagamento das minhas obrigações, eu preciso entregar bens, né? Dinheiro e outros bens que eu tenha. Então, essa regra está lá no artigo 391, mas cuidado, tá? O legislador aqui, ele foi muito apressado e ele diz que todos os bens do devedor respondem por suas obrigações. E não é bem assim não, tá bom? Esse princípio que nós estamos falando, ele se chama princípio da responsabilidade patrimonial do devedor. Mas eu estava falando, né, que todos os bens, né, que não são todos, e a gente sabe, por exemplo, a casa que a gente mora, a nossa casa própria, são poucas as possibilidades que ela pode ser penhorada. Se eu for, né, lá no banco pedir um empréstimo pessoal e não pagar nem a primeira parcela, o banco, por exemplo, não pode encostar na minha casa. Então, são poucas as situações em que o imóvel residencial pode ser penhorado, ele é um bem de família. Salários, são pouquíssimas as situações em que um salário pode ser penhorado. Então, não são todos os bens, não. É a maioria dos bens do devedor aqui. Então, como eu disse para vocês, isso chama princípio da responsabilidade patrimonial do devedor. Então, sempre, né, é o patrimônio que responde por nossas dívidas. Tem exceção? Pessoal, tem uma exceção e tem muitos autores que falam que isso aqui nem poderia ser citado como exceção, que é o caso da prisão por pagamento de pensão alimentícia. Isso está lá na Constituição Federal. Muitos autores, especialmente os autores de direito de família, falam que o que eu estou explicando aqui pode ser errado, porque aquilo não é, né, a prisão não é para o pagamento, a prisão é só uma forma de coerção, é uma forma de você pressionar o devedor para que ele faça o pagamento. Então, que não haveria exceção a essa responsabilidade patrimonial, não. Aquilo é só um empurrão para que o devedor pague com dinheiro mesmo, ele não está pagando a dívida com prisão. Então, quando eu falo que tem uma exceção aqui, cuidado, que alguns autores vão falar que eu estou explicando errado. Mas, só para ficar simples aqui a nossa colocação, lembre-se sempre do débito de pensão alimentícia, tá bom? Então, estou até seguindo o que está aí na Constituição Federal. Mas, Roberto, a Constituição não está falando desse tal depositário infiel? Essa é uma segunda exceção? Pessoal, a resposta é não. O Supremo Tribunal Federal já falou que é ilícita essa prisão do depositário infiel. Então, depositário infiel, pessoal, por exemplo, é quando você penhora os bens de alguém, até que isso seja levado a leilão, tem um tempo bom. E quem que vai ficar segurando, quem que vai ficar guardando esses bens até que eles sejam levados a leilão? É a figura do depositário. Então, o juiz escolhe uma pessoa de sua confiança, na maioria das vezes é até o próprio devedor, e fala, olha, guarde esses bens para mim. Então, estou te nomeando depositário. E aí chega na época, né, do juiz pegar esses bens para levar a leilão e aquela pessoa sumiu com esse objeto. Então, isso seria um depositário infiel. Então, nem nesse caso mais pode-se prender essa pessoa. A única exceção realmente é a figura do devedor de pensão alimentícia. Então, voltando aqui para a nossa diferença entre direito pessoal e direito real. Vocês estão vendo aqui, credor, devedor. É uma pessoa que tem relação com outra pessoa. Embaixo, pessoa com pessoa. Então, relação pessoa com pessoa. Por isso que a gente fala que existe aqui um direito pessoal do credor. Esse direito pessoal do credor de exercer essa sua pretensão contra o devedor. Uma relação que liga uma pessoa de um lado e outra pessoa de outro lado. Direito pessoal. Perfeito? Então, direito pessoal, a gente já entendeu o que se trata. É um direito de uma pessoa contra outra pessoa. Joia. Agora, deixa eu explicar uma segunda situação aqui, que eu vou chegar nos direitos reais.
Nós temos aqui, pessoal, o credor e o devedor. Imaginem vocês que esse devedor está precisando de uma grana. Só que ele não inspira confiança no credor. O credor fala assim, nossa, mas se eu te emprestar um dinheiro, né, quem garante que você vai me pagar? E aí o devedor fala assim, ó, credor, para que você fique tranquilo, eu vou te entregar um bem da minha propriedade. Não é pagamento, credor. É só para você ter certeza que eu estou separando esse bem aqui, no caso um imóvel. Se eu não te pagar, você pode levar o meu imóvel a leilão. Então, repetindo, o bem continua sendo do devedor, é dele. Mas esse bem garante um crédito do credor. Roberto, mas como é que as outras pessoas vão ficar sabendo disso? Tem registro público, certo? Mas nós não vamos entrar nessa seara agora não. Então, existe um crédito do credor que está garantido, tem um objeto. Quando a gente dá um imóvel em garantia, né, de uma dívida, a gente está criando aquela figura da hipoteca. Quando a gente está dando um bem móvel, a gente está criando aquela figura chamada penhor. Hipoteca em penhor é exatamente isso aqui, certo? Quando eu vou lá no banco, peço um empréstimo mais alto e o banco pede um imóvel em garantia, eu estou criando a hipoteca. Então, o banco, que é o credor, passa a ter uma relação jurídica com o meu objeto. O credor, que não é o dono dessa casa, ele tem vários direitos sobre essa casa. Por exemplo, o devedor não pode mais reformar do jeito que quiser essa casa, porque se ela se desvalorizar, o credor pode se opor a essa reforma. Então, existe uma relação jurídica que vocês não vão estudar agora. Eu estou só tentando esclarecer, pessoal, mas isso aqui é estudado lá em Direito das Coisas, né? Bem para frente. Então, essa relação entre o credor e um objeto, porque o devedor entregou esse objeto em garantia de uma dívida, certo? Isso aqui vai ser um direito real, uma relação real entre o credor e o objeto aqui. Outros credores, né, que tiverem relação com o devedor, eles vão penhorar os bens do devedor, como nós já explicamos. Uma relação pessoal, um crédito pessoal. Mas aquele credor, esse de cima aí, né, então ele tem uma relação direta com um bem em específico. Embaixo, então, nós já estudamos. Relação de pessoa com pessoa, então, é um direito pessoal. Já sabemos. Agora, a novidade vem aqui. A relação da pessoa com o objeto do devedor, ela é chamada de direito real. Roberto, mas como é que eu vou diferenciar isso aqui na prática? Não se preocupem. Todo direito real, a lei diz que é um direito real. A gente não pode criar essas figuras, não. Então, não se preocupe. Quando você tiver direito das coisas, vocês vão recordar essa diferenciação aqui e o professor vai falar, gente, não se preocupe. Todos os direitos reais estão descritos em lei. A lei fala que é um direito real. Olha lá depois no artigo 1225 do Código Civil e aí vocês vão ver o que eu estou falando aqui, tá bom? Então, por enquanto, a única coisa que eu queria que vocês soubessem é essa diferenciação. Então, direito pessoal, relação da pessoa, do credor, com a pessoa do devedor. Direito real, relação da pessoa do credor com um objeto de propriedade do devedor. E quem que vai fazer essa diferenciação? Não somos nós. A lei sempre vai nos falar se há possibilidade de se criar um direito real na hipótese ou não. Então, isso não é uma preocupação nossa. Certinho? Esse credor aqui de baixo não recebeu do devedor, o devedor não tem nada para pagar. Ele poderia penhorar a casa, que é garantia do outro credor? A resposta é não, tá certo? Então, aquela casa garante o crédito do credor de cima, no caso aí nosso, seu Barrica, tá bom? Então, essa é a diferença entre direito real e direito pessoal.
presta atenção aqui, né? Presta atenção, significado, presta atenção mineiro. Uma nomenclatura que vocês vão usar demais, pessoal, demais mesmo. Sabe esse credor aqui de baixo, né? Que não tem nenhuma garantia real, nenhuma garantia específica para o seu crédito? Ele tem um nome, certo? Ele é chamado de credor quirografário. Isso mesmo. Essa expressãozinha horrorosa, né? Difícil gravar esse nome. Credor quirografário, ela quer dizer daquele credor que não tem um objeto específico como garantia da sua dívida. Quando eu vou lá no banco e peço um empréstimo pessoal, por exemplo, que é o mais comum, o banco é um credor quirografário. Então, o banco não tem meu carro, não tem minha casa especificamente em garantia. Se eu não pagar, aí o banco vai ter que descobrir na época o que o Roberto tem para ser penhorado e para ser levado a leilão. Esse credor do direito real, ele tem algum nome específico? Na verdade, não, certo? A gente, como eu falei para vocês da hipoteca, né, e do penhor, então, basicamente, a gente chama eles de credor pignoratício para o penhor e credor hipotecário. Mas não se preocupe esses nomes, vocês já tem preocupações outras por enquanto, tá certo? Nosso importante mesmo é só o nosso credor quirografário. Essa figura aqui dos direitos reais, vocês vão ter o tempo certo para estudar. Roberto, então beleza, já aprendi nessa aula que direito patrimonial é diferente de direito não patrimonial, né? E os direitos patrimoniais podem ser pessoais ou reais. O nosso objeto de estudo é esse aqui. Direito patrimonial de caráter pessoal. Ficou certo, gente? Tudo claro? Se não ficou, pode me dar uma bronca aqui que a gente reformula a aula. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pela atenção de vocês.